A independência do Brasil foi declarada no dia 7 de setembro de 1822, o que determinou o fim do laço colonial que existia com Portugal, declarando assim que seríamos uma nação independente. Durante essa semana, a Ampu Brasil lança no podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, 3 episódios especiais sobre esse processo histórico. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jurandir Malerba. Falar do processo de emancipação política do Brasil em relação a Portugal, em 10, 15, 20 minutos, é o que se pode chamar de uma missão impossível. E eu vou apontar 2 motivos básicos conectados para isso. Primeiro porque, sendo como foi um evento político, apropriado pelos que vieram depois como um marco fundacional da nação-estado brasileira, esse fato histórico gerou uma produção historiográfica gigantesca, e não só historiográfica, né? Desde as primeiras narrações, interpretações feitas ali no calor da hora, como as obras clássicas de La Beaumelle, Beauchamp, Armitage, Cairo, são contemporâneos ao processo de independência, passando depois por movimentos historiográficos como Van Hagen, escrito no século XIX, Oliveira Lima, na virada do 19 para o 20, Pedro Calmon e Tobias Monteiro, na primeira metade do século XX, e depois o boom historiográfico produzido pelas efemérides, né, dos 150 anos, chamado pela ditadura militar de Sesc Centenário. Até essa produção dos últimos anos, nos 2 últimos séculos, sobre nenhum outro evento da história brasileira, os historiadores escreveram, debateram e discordaram tanto quanto sobre a independência do Brasil em relação a Portugal. É missão impossível também falar sobre a independência, em segundo lugar, exatamente porque essa produção ciclópica é um enorme campo de batalhas, né? Já se disputou, já se discutiu, se discordou sobre tudo. Entre outras coisas, se a independência foi um desquite amigável ou um processo revolucionário. Se houve ou não guerra, e se essa guerra foi mais ou menos cruenta, né, em comparação, geralmente, aos processos análogos que aconteciam na América Latina. Se a independência foi um movimento de elites, né, típico das transições conservadoras, ou se contou com a participação popular, né, de homens e mulheres comuns, e qual foi essa participação? Se foi um levante de brasileiros contra portugueses, se as determinações do evento deveriam ser buscadas na dinâmica interna do Brasil, ou do Reino Unido ao que ele pertencia, ou nas circunstâncias geopolíticas externas da época. Esse contexto das revoluções liberais, ou das revoluções do mundo atlântico, como alguns chamam. Que papel que coube a cada personagem, cada agente desse processo, que gerou a maior coleção de biografias da historiografia brasileira. Então, nos últimos anos, né, muito ao sabor das novas pautas de interesse dos acadêmicos, se tem pesquisado a presença de agentes que desde sempre foram ignorados pela historiografia, como é o caso de índios, negros e mulheres, o papel desses agentes no processo de independência. Do mesmo modo, se investigou a exaustão eventos e processos conexos à emancipação política, que vão desde os quadros mentais do reformismo ilustrado, até a situação de Portugal e Brasil no contexto da Guerra Europeia. O treinamento universitário que as elites dos 2 lados do Atlântico tiveram em Coimbra, a abertura dos portos e os determinismos econômicos correlatos à independência, a formação de uma esfera pública, uma cultura política, que alguns chamaram do léxico político, no contexto da independência, o papel jogado pelas sociedades secretas na época, como a maçonaria, a Revolução Liberal que aconteceu no Porto, em Coimbra e em Lisboa, e o assentamento das Cortes Gerais que se puseram lá em 1820, se essas cortes tinham ou não propósitos recolonizadores em relação ao Brasil. Qual que foi o caráter do constitucionalismo português, da cultura jurídica, administração, as instituições. Por outro lado, as dissensões internas, regionais no Brasil, que houve muitas, como o caso da Revolução de 1817, um caso emblemático. O curso factual mesmo dos eventos e assim por diante. Isso tudo foi disputado apaixonadamente pelos historiadores com interpretações muito diferentes. O esforço de gerações de historiadores e historiadores para tentar mapear essa produção toda
Tem sido orgulho, né, como os esforços envidados pelo João Paulo Pimenta, Vilma Pérez Costas e tantos outros. Tudo isso para dizer que é impossível, se não mesmo desonesto, apresentar uma única narrativa desse evento fundamental da história brasileira. Então, atenção, se vier uma sériezinha paralela ou um escritor midiático dizendo que vai te contar a verdadeira história, ou a história que você nunca leu nos livros, a história que o teu professor nunca contou, não acredite, é picaretagem e tem má intenção aí. Nessa intervenção, eu vou enfatizar um aspecto, um único aspecto que me parece fundamental nesse processo, dentre as centenas de coisas já muito estudadas pela historiografia, e que tem a ver com a culminância da elite econômica colonial, essa elite senhorial, escravista, como protagonista desse processo. Um aspecto que vai ter um impacto fundamental na construção do Estado do século XIX e que, sem medo de anacronismos, tem desdobramentos importantes até os dias de hoje. Embora os meses mais dramáticos se situem entre 1820 e 1822, uma série de mudanças e acontecimentos importantes levou à emancipação política do Brasil em face a Portugal entre 1808 e 1825. No contexto da chamada Era das Revoluções Atlânticas, a independência do Brasil pode ser entendida como uma alternativa conservadora aos desafios republicanos que definiram o caráter da independência dos Estados Unidos e dos domínios espanhóis da América nos momentos derradeiros, na queda do chamado Antigo Regime. Não cabe que a gente retroceder 300 anos de exploração colonial levada a cabo pelo Império Português contra os seus domínios na América. Mas devido a uma série de razões conexas, né, que vão desde a emergência do ideário liberal, as transformações na ordem econômica mundial causadas pela Revolução Industrial em andamento, até a situação dramática da geopolítica europeia derivada da guerra entre França e Inglaterra, o sistema colonial da época moderna começou a desmoronar no final do século XVIII, no último quartel ali do século XVIII. A decadência das potências ibéricas levou essas potências a promover reformas no seu aparelho de Estado, nos seus respectivos aparelhos de Estado, com o objetivo de aprimorar os mecanismos de extração da riqueza dos seus domínios americanos, por vários meios administrativos, tributários, fiscais. Quer dizer, no nosso caso, para sobreviver no meio da guerra na Europa, a coroa portuguesa aumentou o arroxo contra a sua mais rica colônia, aquilo que depois viria a ser o Brasil. O negócio foi que, ao longo do período colonial, o português, que veio para o Novo Mundo como colonizador em nome da coroa, começou a se enxergar como um colono, com interesses próprios e diferentes dos interesses do reino. Ainda que, por causa da língua, da religião cristã e da fidelidade vassálica à monarquia, esses portugueses no além-mar se identificassem não como brasileiros, mas como súditos portugueses residentes nas diversas pátrias da América, como se chamavam as capitanias então. Os negócios em que foi se envolvendo, os laços matrimoniais, a constituição de famílias, o antagonismo em relação a outros grupos, como os ameríndios nativos, o próprio atravessador português, os trabalhadores escravizados e a massa crescente daquilo que o Caio Prado Júnior chamou dos desclassificados, o pertencimento às capas ligadas à administração colonial e, não menos importante, o treinamento comum dos seus filhos em Coimbra, tudo isso foi aproximando esses segmentos dominantes locais que, em muitas oportunidades, manifestaram descontentamento em relação aos rigores da administração imperial. Internamente, no Brasil, os ecos da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos reverberaram em vários movimentos sediciosos, especialmente ruidosos na Inconfidência Mineira, né, 1788-89, na Inconfidência do Rio de Janeiro, de 1794, e na Inconfidência da Bahia, na Revolta dos Alfaiates, de 1798. E depois na ruidosa Revolução dos Padres, na Revolução Pernambucana de 1817. Embora muito diferente nas suas motivações, dos atores, dos resultados, esses movimentos levantavam bandeiras anticoloniais. No contexto da Guerra Europeia, fugindo das tropas do Napoleão Bonaparte, que tinham tomado a Europa toda, depois de uma fuga atabalhoada de Lisboa nos últimos dias de novembro de 1807,
A frota que conduzia o príncipe regente, a sua família e parte da nobreza do Estado português veio para o Brasil sob a proteção da Armada Britânica. Mais ou menos na linha do Equador, uma tempestade dispersou essa esquadra e uma parte rumou para o Rio de Janeiro e outra, da qual ia Dom João, ainda príncipe regente, desembarcou na Bahia. Pela primeira vez em 300 anos, a realeza portuguesa pisava nos seus domínios na América. Depois de algumas semanas em que tomou medidas importantes, como a abertura dos portos e a criação da Faculdade de Medicina, a comitiva na qual estava o príncipe rumou para o Rio de Janeiro, final de 1807, começo de 1808. Muitos autores, como Oliveira Lima, localizaram aí o marco inicial da emancipação política do Brasil. No momento batizado pela historiografia de interiorização da metrópole, a transferência da família real portuguesa fez com que o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia, capital da colônia portuguesa, subitamente se tornasse a sede do vasto Império Português. Vasto, mas bem combalido nessa altura, numa inusitada inversão da relação colonial. Diante da situação quase falimentar da coroa, quando chegou no Rio de Janeiro, coube a elite econômica residente ali, fluminense, socorrer as necessidades, urgências da coroa com a instalação e manutenção da corte e da máquina administrativa que chegou com o soberano. Muitos relatos atestam a presteza, a boa vontade com que os fluminenses receberam os estrangeiros, emprestando dinheiro, casas, proporcionando algum conforto para os recém-chegados. A abertura dos portos, uma medida tomada por Dom João ainda na Bahia, libertou o Brasil do isolamento imposto na anterior situação colonial ao extinguir o monopólio português e liberar o comércio brasileiro ao circuito internacional. Lembremos que a gente está nessa marcha do liberalismo econômico, né? Então, nenhuma região do Brasil viveu tão dramaticamente o impacto da chegada da família real portuguesa quanto o Rio de Janeiro. A sua população quase dobrou entre 1808 e 1821, no ano em que a família real retornou a Portugal. Logo do desembarque da família real, muitos prédios, dezenas de prédios, foram requisitados pela coroa para que os cortesãos e burocratas desembarcados pudessem ser abrigados e, ao mesmo tempo, instalar a máquina administrativa antes colonial, né, que agora era a sede do Império Português como um todo. O próprio cotidiano da cidade mudou muito dramaticamente, resultado da presença e do contato diário com estrangeiros de todo tipo que começaram a chegar aos milhares, antes proibidos, comerciantes, exploradores, cientistas, diplomatas, artistas, aventureiros. A vida cultural também se tornou muito intensa com a presença do rei, que tinha demandas, tinha necessidades próprias, né, de música, de teatro. A presença dos soberanos, família real, corte, camadas superiores da administração portuguesa, produziu fatos e sentimentos inusitados nos habitantes do Rio de Janeiro. Muitas festas fascinantes foram alterando a vida da modorrenta capital carioca. Por exemplo, a primeira e única coroação de um rei europeu fora da Europa foi a de Dom João, que se tornou sexto do nome em fevereiro de 1818. Das mesmas proporções foi o casamento, no mesmo ano, do príncipe herdeiro Dom Pedro com Dona Leopoldina da Áustria. Uma certa intimidade entre a coroa e as elites engenheiradas da região centro-sul foi se estabelecendo conforme eles foram percebendo interesses comuns. A elite local, cheia de dinheiro, entrou numa verdadeira cruzada para ascender socialmente, para tentar alcançar distinção, já que a gente está falando de uma sociedade de antigo regime, e essa distinção seria conseguida por meio de nobilitações e graças que só o príncipe poderia oferecer. Precisando de grana, Dom João VI foi prodigioso na concessão dessas distinções, títulos de nobreza, postos na máquina de Estado, sesmarias, né, propriedade de terra para os ricos brasileiros nativos, especialmente os grandes traficantes de escravos. Essa classe, por outro lado, socorreu a coroa nos seus apuros financeiros, que foram inúmeros, doando gordas quantias em dinheiro e mimos ao rei e toda a família real. Essa inter-relação entre a corte e as classes superiores fluminenses
ocorreu obedecendo uma etiqueta que foi trazida da Europa, conforme a lógica da sociedade culta portuguesa, lógica que estava prescrita em cerimoniais seculares. Dom João foi o pivô do encontro entre essa corte portuguesa migrada e a elite engenheirada brasileira. Essa confluência entre as elites do reino e as residentes no Rio marcou definitivamente a natureza conservadora da independência, da emancipação política brasileira. Olhando na perspectiva da longa duração, a gente pode dizer que quando ele distribuiu mercês, graças para os seus vassalos, o Dom João não inaugurou, não inventou nada no Brasil, né? Nenhuma prática que não fosse já conhecida no reino. Ele pagou com honrarias e distinções todos aqueles que socorreram, que assistiram às suas necessidades. Alguns achavam isso maravilhoso, motivo de êxtase, outros execravam. Mas o fato é que o Dom João, que se tornou sexto aqui no Brasil, derramou fartamente mercês e graças aos habitantes do Brasil, particularmente do Rio de Janeiro, obedecendo, como dizia o Oliveira Viana, o coração generoso e o imperativo das finanças. De acordo com alguns levantamentos, desde a independência de Portugal em relação à Espanha na União Ibérica, em 1640, desde 1640 até o fim do terceiro quartel do século XVIII, foram feitos em Portugal 16 marqueses, 26 condes, 8 viscondes e 4 barões. Para você ter uma ideia, só nos primeiros 8 anos de Brasil, Dom João criou 28 marqueses, 8 condes, 16 viscondes e 21 barões. A lista das condecorações, então, de cavaleiros das ordens reforça esses números astronômicos. No Brasil joanino se distribuíram mais de 6 mil comendas das ordens de Cristo, São Bento de Avís e Santiago, as ordens de cavalaria. A nobreza brasileira foi semeada ali com mão cheia pelo Dom João para as elites locais. Foi nesse quadro institucional que se redefiniram as relações de força dos momentos imediatamente anteriores à volta do rei e à proclamação da independência. A gente pode dizer que, nessa altura, a constituição dos grupos dirigentes da nação já estava bem encaminhada e a sorte do Estado nascente estava lançada. Se os brasileiros se encantaram com a presença do soberano, os portugueses que ficaram no reino foram acumulando mágoas, ressentimentos e prejuízos econômicos com a ausência do rei. Na medida em que Dom João protelava sua volta a Lisboa, as elites residentes em Portugal começaram a manifestar o descontentamento, principalmente depois da queda de Napoleão, em 1814 e 15, e da supremacia da Santa Aliança com o Congresso de Viena. A elevação do Brasil a Reino Unido, Portugal e Algarves, em 1815, deve ter soado a muitos como um sinal de que a perda da ex-colônia, o Brasil, era inevitável e o retorno do rei português cada vez mais difícil. Nos dois lados do Atlântico, uma enxurrada de panfletos contra e a favor da volta do rei e da crescente autonomia dos brasileiros começou a circular. Paralelamente a tudo isso, a presença da corte propiciou o contato entre os dois grupos dominantes e dirigentes de Portugal e Brasil, a sociedade de corte e os homens de estados migrados com o rei e os endinheirados brasileiros, compostos de uma certa aristocracia agrária, latifundiária e escravista, e dos comerciantes e traficantes situados no Rio de Janeiro. Desse encontro, muitas vezes tenso, resultou a emergência do que viria a ser a nova classe dirigente na nação 22. Esse podcast foi produzido pela Ampu Brasil, Associação Nacional de História. A locução é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP, e a edição é de Mariana Vilar, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.